Um curandeiro é expulso de seu antigo grupo por ser considerado fraco e apesar de tentar entrar em outros grupos, ninguém o aceitou, já que toda a cidade achava que ele era um inútil. Mas o destino o une com um artista marcial que pede para formar um grupo com ele, que mantém sua verdadeira força em segredo. E para dar uma espiadinha, é só deixar aquela inscrição, que isso me ajuda muito na nossa meta. E para receber o segundo episódio, é só curtir e comentar, que é a única forma de saber que vocês estão gostando do anime, né? Mas bora pro primeiro episódio, onde começamos com uma garotinha sendo salva do ataque de goblins por um homem. E depois de alguns anos, todos da guild ficam surpresos por uma menina pedir ao homem que segurava uma placa que forme um grupo com ela. Ele pergunta se ela tinha certeza disso e a menina confirma e se apresenta como Narcena, uma artista marcial. E ele se apresenta como Laust, o curandeiro, ou mais ou menos. Mas a recepcionista puxa Narcena pro cantinho e avisa que essa era uma péssima ideia, porque aquele seria Laust, o inútil, que foi expulso de seu antigo grupo por saber apenas cura básica. E quando todos na cidade descobriram que ele não conseguiu usar nem mesmo o feitiço antídoto, todos o recusaram em seus grupos e ele ficou conhecido como Laust, o inútil. E se ela formar um grupo com ele, não teria dinheiro nem mesmo para pagar a hospedaria. Mas Narcena mostra sua bolsa de dinheiro e diz que ficaria bem, e a recepcionista pede que ela tenha mais cuidado e não saia mostrando isso aos outros, já que os aventureiros que se reuniam nessa cidade não eram da melhor espécie, deixando a menina grata, e a mulher nota que ela tinha se registrado há pouco tempo e se oferece para apresentá-la a um ótimo grupo em troca de uma boa comissão. Mas Narcena responde que já tinha decidido formar um grupo com aquele homem há muito tempo, deixando a mulher curiosa, e dessa forma eles preenchem o papel de registro de grupo para receber missões e para que a guild possa mediar caso tenha um problema com a divisão de ganhos. Mas Narcena apenas estava feliz por finalmente ter o encontrado. E depois de pagar a taxa, Laust explica que como ninguém chegou ao fim do labirinto, eles não sabiam qual monstro aguardava, o que ajudou a cidade a se tornar a maior cidade com labirinto da região. E Narcena lembra que aquela moça tinha dito que como ela era iniciante, ele deveria levá-la até a pradaria ocidental antes do labirinto. E Laust explica que tinham vários locais ao redor da cidade onde os monstros surgiam, e na pradaria ficavam os monstros mais fracos, mas aquela região era tão vasta que seria difícil de encontrar algum monstro, enquanto o labirinto possuía um número exagerado. Então, se não forem muito fundo, não teriam problema, o que Narcena concorda e diz que iria na frente, por ser um artista marcial e ele um curandeiro, e Laust responde que normalmente isso seria o certo. E a menina não deixa ele terminar de falar e vai entrando no labirinto, fazendo Laust se questionar se ela podia lutar. Mas Narcena mostra suas habilidades de combate, acabando com um grupo de goblins facilmente. E Laust explica sobre as pedras mágicas que os goblins tinham dropado e que os aventureiros vendiam para a guild, e dessa forma conseguiam dinheiro. E apesar dos goblins não valerem muito, isso seria o suficiente para a hospedaria dessa noite. E pergunta se ela queria tentar o próximo andar, deixando a menina empolgada. E ela promete que iria protegê-lo, mas no caminho Laust a salva de uma armadilha, e Narcena pergunta como ele sabia daquilo, já que o localizar armadilhas geralmente era da classe ladrão. E ele explica que tinha pisos com cores um pouco diferentes, e já era aventureiro há tanto tempo que acabou ganhando várias habilidades, e ao continuar andando, eles se deparam com um orc, deixando o Laust confuso, já que esse era um monstro de nível médio das profundezas. E Narcena pergunta se deveriam fugir, mas Laust nega, já que seriam capazes de derrotá-lo se trabalhassem juntos. E confiante, Narcena inicia o combate contra a criatura, mas o corpo do monstro parecia uma pedra, e apesar de ter conseguido desviar de seus golpes, Narcena acaba encurralada e pensa que aquele seria seu fim. Mas Laust elimina o monstro com apenas um golpe, deixando a menina impressionada e pergunta se ele realmente era um curandeiro. E Laust responde que como era aventureiro há muito tempo, ele aprendeu um pouco de combate corpo a corpo, fazendo Narcena pensar que aquilo era muita coisa, e Laust começa a curá-la. E em seguida eles pegam a pedra do orc, que era maior que a dos goblins, e depois de derrotar mais alguns monstros, eles retornam pra guild, onde a recepcionista fica indignada por Laust ter a levado pro labirinto. E
E pra piorar, eles foram pros níveis intermediários, já que tinha uma pedra de orc. Mas Laust explica que na verdade o orc estava vagando pelos níveis superiores, e a recepcionista lembra que alguns aventureiros têm trago relatos semelhantes, que deixaram os chefões da guild loucos, e provavelmente algo estranho podia estar acontecendo no labirinto. Mas não tinha informações, já que era uma simples recepcionista, e pergunta se eles queriam vender essas pedras. O que os dois concordam, deixando ela extremamente empolgada. Afinal, quando os funcionários da guild compravam pedras dos aventureiros que gerenciavam, eles recebiam a comissão, e Laust fica impressionado com o quanto tinha ganho, porque até mesmo a metade disso era 10 vezes superior ao que recebia antes, e acaba percebendo que no antigo grupo ele nunca recebeu uma cota justa, deixando Narcena indignada com essa maldade, já que a guild se propôs a ajudar se houvessem problemas com o pagamento, o que a mulher concorda e pergunta o que Laust queria fazer, mas ele decide deixar isso de lado, afinal já formou um novo grupo, e seria melhor esquecer o antigo, e um homem os observa ao fundo, e depois deles irem embora, ele pergunta pra Amstar se ela encaminhou Laust para um novo grupo, e aflita ela responde para Hanzun que não tinha feito isso, e mesmo se indicasse aquele inútil, nenhum grupo o aceitaria, mas parece que aquela garota Narcena tinha um gosto peculiar. E enquanto isso, os dois chegavam na pousada, onde uma garotinha fica indignada com a nova companheira de grupo de Laust, que fica surpreso por ela saber disso, e a menina explica que as pessoas estavam falando que Laust, o inútil, formou um grupo, e pergunta se ele queria comer, o que Laust concorda, mas antes queria reservar um quarto e vai até a mãe da menininha, que fica feliz em vê-lo e pergunta se ficariam no mesmo quarto, deixando Narcena envergonhada, mas empolgada. Mas Laust pede que ela pare de brincadeiras, já que seriam quartos separados, quebrando as expectativas de Narcena, mas depois de comer, eles vão pros quartos, onde Narcena se lembra de quando foi salva por ele, que usou sua magia de cura, e ela prometeu que quando crescesse se tornaria uma aventureira, que formaria grupo com ele para protegê-lo, e depois disso começou a treinar até estar pronta para esse dia. E então, quando soube que ele foi expulso de seu grupo, ela partiu para a cidade e conseguiu se juntar a ele, mas parece que ele não percebeu quem ela era. Mas isso não era uma surpresa, afinal cresceu desde aquele dia, além da cor de seu cabelo estar diferente, e por falar nele, ele se tornou muito mais forte, tão forte que nem precisava que ela o salve, mas questiona sobre o que estava falando, afinal estava ali para protegê-lo, e iria até o fim, mas o que realmente queria saber era o motivo das pessoas da cidade o chamarem de inútil, quando na verdade era tão talentoso. Vamos voltar ao dia em que o antigo grupo de Laust enfrentavam a Hydra, e Saberia estava indignada por Laust não ser capaz de tirar o efeito do veneno, e Laust tenta explicar que tinha dito para trazerem antídoto, mas Margulos não queria gastar com isso, e Margulos questiona que tipo de curandeiro inútil usava apenas cura, e ordena que a maga, que estava apavorada, ataque, mas como tudo estava dando errado, ele manda todos fugirem, e ao chegarem na cidade, Laust é expulso do grupo, afinal ele era o culpado por não terem vencido a Hydra, mas Laust pergunta se não foi pelos dois estarem tão animados que ficaram acordados até o amanhecer, e não conseguiram usar seu potencial máximo, mas Margulos questiona se ele estava falando que a culpa era deles, e pede a opinião da maga Armia, que sente a pressão de Margulos e Saberia, então concorda que o culpado era Laust, mas tudo foi apenas um sonho, que faz Laust admitir que não imaginou que isso tinha o afetado tanto, e começa a lembrar de 6 anos atrás, e mesmo naquela época ele já era conhecido como Laust o Inútil, e mesmo assim ele sonhava em se tornar um aventureiro de primeira, e ficou feliz por um grupo ter o convidado a se juntar a eles, mas esse grupo o usou
usou como isca viva para chamar a atenção dos monstros, o que era comum de acontecer com um órfão de labirinto, mas ele conseguiu desviar das criaturas e no final o grupo quem acabou sendo devorado, o que Laust achou insuportável, afinal não gostava de dor, medo e nem da possibilidade de ser eliminado, mas o que realmente o deixava triste era que ninguém o tratava como um aventureiro de verdade, e naquele dia ele encontrou uma menina sendo atacada e decidiu ajudá-la, porque talvez a vida de um órfão do labirinto não tenha valor, mas se pudesse trocar sua vida para salvar a garotinha, então talvez sua vida ganhe algum valor, mas no final não foi ele quem conseguiu salvá-la, já que a Ordem dos Cavaleiros conseguiu chegar a tempo e dessa forma o inútil continuou inútil, mas a menina o agradece pela ajuda porque graças a ele, os cavaleiros conseguiram chegar a tempo e admite que o achava admirável. Então Laust curou seus machucados e a menina ficou emocionada ao descobrir sobre as pessoas que o usaram como isca e promete que quando crescer se tornaria uma aventureira que formaria grupo com ele para protegê-lo, mas Laust sabia que ela era de família nobre, então nunca se iludiu sobre aquilo, mas foi graças às suas palavras que ele decidiu continuar tentando ser aventureiro e encontrou uma mentora que continuou o treinando, e apesar de ser um curandeiro que apenas usava feitiço de cura, ele conseguiu desenvolver outras habilidades e quando finalmente encontrou um grupo, aquilo aconteceu e ele volta a se lembrar daquela menina e graças às suas palavras ele não desistiu e se não fosse por ela, ele nunca teria conhecido Narcena que o chama pra tomar café. E antes de continuar, já vai deixando aquela inscrição pra não ficar de fora das novidades desta temporada. E não esquece de curtir e comentar bastante pra ajudar esse noob a continuar crescendo, que ultimamente a visualização tem caído, sabe? Mas tudo bem. E com os recados dados, bora pro anime! Depois do café da manhã, eles vão pro labirinto, onde Narcena fica curiosa sobre os círculos de teleporte. E Laust explica que nem todos os labirintos possuíam e diziam que um mago os colocou quando descobriu o lugar. E com o círculo, eles poderiam ir pra outros locais, mas era necessário outro círculo de teleporte pra saírem. E Narcena diz que seria mais fácil se fizessem um desse na cidade, mas logo descarta a ideia, já que os monstros podiam invadir a cidade, o que Laust nega, afinal os monstros não podiam usá-lo. E além disso, o conhecimento para criar círculos de teleporte foi perdido há centenas de anos, então não tinha como criá-los. E depois dessa conversa, eles pegam o teleporte até o nível intermediário, onde Laust aconselha que Narcena tome cuidado. E durante um combate, ele manda ela não atacar a criatura, mas já era tarde e seu soco atravessa o monstro. E Laust explica que aquilo era um lich e não possuía um corpo físico, então ataques físicos não funcionavam com ele. E como eles não podiam usar magia de ataque, seria melhor recuarem, mas Narcena responde que podiam derrotá-los, deixando Laust surpreso. Então ele atrai o monstro pra Narcena e se lembra que com treinamento suficiente as pessoas podiam ganhar o controle sobre sua prana, uma energia espiritual que habita dentro de seus corpos. E alguns artistas marciais bem treinados podiam cobrir seus punhos com a prana para destruir espíritos, e depois de acabar com o monstro, Narcena sente uma dor no punho e Laust diz que isso pode ter acontecido quando ela atacou o monstro sem a prana e usa um item mágico para aumentar o efeito da cura, e explica que dentro dele tinha uma pedra mágica, já que a guild repassava as pedras dos aventureiros para os artesãos, que transformavam em itens mágicos que retornavam para os aventureiros. E depois de curar o braço de Narcena, eles retornam para a guild, onde a recepcionista fica extremamente empolgada. E ao voltar a caminhar, eles encontram uma briga, o que Laust considerava comum, e apesar de não saber o motivo, os aventureiros que se metiam em problemas acabavam vindo para essa cidade, o que era um incômodo para aventureiros e moradores que respeitavam as regras, mas eles deviam deixar isso de lado e, como conseguiram um bom dinheiro, deveriam caprichar na janta. E pede uma cerveja pra Mary. Narcena também pede uma, mas a garotinha responde que não serviam bebidas pra crianças, deixando Narcena frustrada por uma criança estar a chamando de criança. E depois disso, ela pergunta se Laust sabia o que era aquele prédio sem portas ou janelas, que estava espalhado por toda a cidade
cidade, mas Laust não sabia o que era, e nem mesmo quem construiu tinha ideia do que seria ou quem mandou construir, já que apenas um representante do proprietário mandou o dinheiro e a planta, mas esse representante era outro agente de um agente de outro agente, em um ciclo sem fim, fazendo Narcena notar que quem mandou construir não queria ser identificado, mas para Laust isso não era importante, desde que não esteja prejudicando ninguém, e isso só significava que existiam pessoas estranhas no mundo, mas na sua opinião, em vez de construir aquilo, teria sido melhor se tivessem feito uma muralha ao redor da cidade, o que Narcena concorda, mas pelo menos podiam enxergar longe, o que Laust considerava uma desvantagem, caso alguém tente invadir, mas Narcena responde que na cidade tinham muitos aventureiros, então bastava socar os invasores, fazendo Laust sorrir. Depois do jantar, eles voltam pro quarto, e Narcena tenta falar algo, mas não consegue, e em seu quarto ela fica frustrada por não ter conseguido falar que preferia que ficassem no mesmo quarto, enquanto Laust pensava que era ótimo ter um grupo e não sabia se algum dia encontraria aquela garotinha novamente, e agradece Narcena porque graças a ela ele poderia continuar se aventurando, e na guilda o seu antigo grupo que conseguiu uma nova curandeira estava se preparando para combater a Hydra novamente, e enquanto isso um homem descobria que a princesa adormecida estava na cidade brincando de ser aventureira com Laust o inútil, que continuava na cidade, mas como estavam sem tempo, ele ordena que Hanzo encontre uma maneira de se livrar dele. E dessa forma encerramos o segundo episódio. Muito obrigado que ficou até aqui, não se esqueça daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!